Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar na página 7 da apostila de vocês. Como vocês já sabem, né, o tema do capítulo é Direitos para Todos. Na última aula nós começamos as nossas conversas falando um pouco, né, sobre a caminhada que os direitos já percorreram para poder chegar ao ponto que chegou, né, para poder estar nessa configuração que a gente vive hoje. Falamos sobre a ideia, né, entre a relação entre direitos e cidadania, falamos um pouco, né, sobre as cartas dos direitos, a Magna Carta, a Petition of Rights, a Bill of Rights, enfim, caminhamos um pouco na história dos direitos. Hoje nós vamos dar continuidade a essa caminhada, certo? A gente vai, né, retomar da ideia dos direitos para todos. Nós vimos na última aula que os direitos eles não eram extensivos a todas as pessoas da sociedade, certo? E agora, né, a gente vai ver que vai dar uma avançada. Por exemplo, com a Revolução Francesa, né, lá de 1789, os direitos baseados na liberdade, igualdade, fraternidade, o famoso lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité, passaram a ser entendidos como universais. Esses direitos, eles estavam expressos, né, eles foram registrados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aprovada pela Assembleia Nacional Francesa. Percebam, gente, que esse documento tinha nome de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, só por esse nome já dava dica para a gente que esses direitos, né, que passaram a ser entendidos como universais, eles não se estendiam às mulheres. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa situação, né, em 1791, o ativista e dramaturgo francês, o Olympe de Gouges, ele propôs uma declaração dos direitos da mulher e o destino dele, né, foi acabar na guilhotina. A Revolução Francesa, juntamente com a independência dos Estados Unidos, que a gente viu na última aula, elas vão ser a base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1948. Ou seja, apenas em 48 que foi estendida a liberdade e a igualdade de direitos nos mais diversos âmbitos, nos campos econômicos, social e cultural, a todos os seres humanos. Então, gente, quando a gente fala da ideia dos direitos para todos, a gente está falando de uma ideia bastante recente, de 1948. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o próprio nome já diz, ela vai ter uma concepção universalista. Ou seja, a gente vai ver que essa ideia dos direitos humanos, eles vão estar acima de qualquer outro poder existente, seja do Estado, seja do governante, e ainda assim vai se estender a todas as pessoas. E na teoria, né, em caso da violação desses direitos humanos estabelecidos nesse documento, os responsáveis eles devem ser julgados no Tribunal de Haia, localizado na Holanda, e devidamente punidos, certo? Mas, como eu coloquei ali, né, no nosso título, todos nascem livres e iguais, é uma pergunta, né, um questionamento bastante válido. E muitos teóricos aí, né, ao longo da nossa história, eles defendem a ideia, né, de que os seres humanos devem nascer livres, devem nascer iguais, com seus direitos garantidos, mas a gente vai perceber que esses estudiosos, esses teóricos, eles tiveram, né, visões diferentes acerca do assunto. Então, coloquei lá no quadro para a gente quais são esses teóricos, esses estudiosos que nós vamos ver na aula de hoje. O primeiro é o pensador inglês Thomas Hobbes. Vocês vão ver, né, esse nome aparecer nas mais diversas áreas do conhecimento. Vocês provavelmente vão ver o Thomas Hobbes em história, em filosofia, em sociologia. E o que ele dizia? Ele dizia que os seres humanos são naturalmente iguais, porém, eles têm excessiva liberdade. Com isso, eles vão lutar uns contra os outros na defesa dos interesses individuais.
havendo assim a necessidade de um acordo entre as pessoas a fim que elas não se matem. É um viés bem polêmico, né, se a gente visualizar isso com a nossa lente dos dias de hoje, né? O Hobbes, ele diz que para evitar essa autodestruição, né, já que eles vão estar ali lutando uns contra os outros nessa defesa dos interesses individuais, todos os membros da sociedade devem renunciar à sua liberdade para dar ao Estado, enquanto instituição, o direito de agir em seu nome para poder coibir todos os excessos e evitar essa autodestruição, certo? Já um outro pensador inglês, né, o John Locke, que viveu ali entre 1632 e 1704, ele vai dizer que somente os homens livres e iguais podem fazer um pacto com o objetivo de estabelecer uma sociedade política. Segundo o John Locke, homens livres e iguais são aqueles que têm alguma propriedade a zelar, certo? Ou seja, nem todos vão ser iguais desde o nascimento, né? Então, já cai um pouco de terra, né, se todos nascem livres e iguais. Já o pensador francês, o Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778, ele vai dizer que a igualdade só tem sentido se for baseada na liberdade. Para o Rousseau, a igualdade só pode ser jurídica e a lei o parâmetro da igualdade. Ou seja, todos devem ser iguais perante a lei, certo? No final do século XVIII, né, e ali no século XIX, a sociedade europeia ela se estruturava de maneira desigual e a diferença entre as classes sociais elas eram evidentes. Quando o Jean-Jacques Rousseau ele chega, né, e propõe a igualdade de todos perante a lei, criava-se um direito igual para pessoas que eram desiguais dentro do contexto da sociedade, né? Ou seja, o que a gente pode dizer em outras palavras? As pessoas não eram iguais porque nasciam iguais e livres, mas porque tinham direitos iguais perante a lei, e essa lei era feita por quem dominava a sociedade. Ou seja, a gente tem um ambiente bem complexo, né? Então, o que acontece? Essa igualdade total, né, que estava sendo ali defendida por muitos, era a mais grave ameaça aos privilégios sociais da burguesia e da aristocracia que se mantinham no poder. Se todos são iguais, eles teriam, né, que abrir mão de privilégios. Dessa forma, discutir-se uma liberdade e igualdade poderiam conviver ou se era uma antítese, sendo necessário escolher entre elas, ou seja, se a liberdade e a igualdade poderiam estar ali presentes numa sociedade. Já o Karl Marx, ele vai dizer, né, que a democracia exigiria a igualdade social. O Marx sempre chegando com esse viés, né, das classes sociais. E que só uma revolução social poderia tornar realidade. Muitos marxistas ainda hoje, né, afirmaram que a democracia burguesa poderia abrir caminho para uma igualdade de espaços de liberdade, além, né, de permitir que o trabalhador possa lutar pelos seus direitos. E por fim, nós vamos ver, né, as contribuições do Émile Durkheim. O Durkheim, ele diz que a ideia de cidadania, ela vai estar diretamente vinculada à coesão social estabelecida com base na solidariedade. Essa solidariedade é gerada pela divisão do trabalho e vai ser expressa no direito civil. Dessa maneira, quando o indivíduo, né, desempenha diferentes funções sociais, ele está integrado numa sociedade que se apresenta como um organismo estruturado. O Durkheim diz, né, que ao participar da solidariedade social, levando em conta as leis e a moral vigentes em uma sociedade, o indivíduo desenvolve plenamente a sua cidadania. Ou seja, nós tivemos diversas contribuições, né, diversos pontos de vista acerca dessa ideia do nascer livre, nascer igual, se você pode ter liberdade e igualdade convivendo, e nenhum deles entrou num consenso, né, nos seus pensamentos. Beleza, gente? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 3, questões da 15 a 31, e nós vamos ter também nossa atividade devolutiva número 2, referente ao conteúdo, né, do capítulo 3. Nessa atividade devolutiva, pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que nós vimos na aula de hoje.
As ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. E essa pesquisa deve ter uma página, tá bom, galera? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!